Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, trazendo para vocês as primeiras e principais notícias do Mengão, queridão. Neste sábado de feriadão, por aqui tá friozinho. Como é que tá na sua cidade? Aliás, me conta como que tá o tempo na sua cidade, me conta qual é a sua cidade, qual é o estado que você tá. Coloca aqui nos comentários para eu te conhecer um pouquinho melhor. Nação, amanhã tem jogo do Mengão. Amanhã tem jogo do Mengão. Amanhã tem jogo do Mengão. Cruzeiro e Flamengo jogam pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mengão, queridão, visa permanecer lá no alto, no topo, no número 1 da tabela de classificação, e o Cruzeiro vem subindo. Depois de uma vitória contra o Vila Nova de Goiás, o Cruzeiro tá mais animado, tá mais festivo. A saída do Dudu, confirmada ontem também, fez com que o grupo do Cruzeiro se unisse um pouco mais em prol do time, o que é perigoso para o Mengão, queridão, que vai a Belo Horizonte enfrentar a equipe do técnico Leonardo Jardim. Nesse vídeo aqui eu quero falar com vocês a respeito do Pedro e da renovação contratual dele. Eu vi algumas pessoas me perguntando ontem, através do WhatsApp, Fabrício, tá tendo treta para essa renovação do Pedro? Os empresários do Pedro chegaram a apertar o Flamengo, a impor condições ao Flamengo? Como é que tá a situação, Fabrício? Vou te contar absolutamente tudo sobre isso agora, tá? Também vou falar com vocês a respeito de algumas situações no mercado em geral, para você saber o que está acontecendo, e uma ideia que passou pela minha cabeça que eu queria trazer para vocês aqui para saber o que vocês pensam a respeito. Também quero falar com vocês sobre o Flamengo comprando um atacante. Olha, é um ponta muito bom, hein? O Flamengo comprou. Tô falando do Plata, tá, gente? Nada demais, é o Plata. Como o Plata cumpriu a meta de 1.500 minutos jogados dentro de um prazo estipulado desde a sua compra, o Flamengo teve que comprar os outros 50% dele. O Flamengo pagou inicialmente 4,5 milhões de dólares pelo Plata. E agora o Flamengo desembolsou mais 3,9 milhões de dólares para comprar os outros 50% do Plata. Eu não sei vocês, aliás, eu gostaria muito de saber se vocês colocassem aqui nos comentários, por favor. Mas eu acho que o Plata foi a melhor contratação do Flamengo nos últimos tempos. Se a gente levar em consideração Michael, Carlos Alcaraz, Juninho, para mim, o Gonzalo Plata foi a melhor de todos. Já fez gol de final de Copa do Brasil. Lembra quando vocês falam assim, fulano de tal ainda vai dar muitas alegrias pra gente? Plata já deu. Aquele gol na final contra o Atlético Mineiro, na casa dos caras, ele já deu. E vem dando sempre alegrias para a nação rubro-negra e acredito que dará muitas mais. Plata vale todo o investimento que o Flamengo fez, na minha humilde opinião, e é, para mim, a melhor contratação, sem sombra de dúvida, dos últimos tempos. Claro, não estou levando em consideração Danilo, não estou levando em consideração o Alexandro. Não quer saber? Mesmo que eu leve em consideração, ele é, sem sombra de dúvidas, a melhor contratação do Flamengo. Vocês acham também ou não? Coloca aqui nos comentários. De 2024 para cá, qual foi a melhor contratação do Mengão, queridão? Coloca aqui. Nação, pedir rapidinho para vocês se inscreverem aqui no nosso canal, para curtir, para comentar, para compartilhar, para me ajudar aqui ó, no Prêmio IBEST de Jornalismo Esportivo. Votem, o link está na descrição do vídeo. Votem lá para eu ficar em primeiro, para eu poder passar de fase. Eu estava em primeiro muitos dias, aí agora eu já dei uma caidinha. Mas é normal, vocês estão curtindo o feriado e tal. Tô pedindo para vocês também me ajudarem nas minhas redes sociais, TikTok, Facebook e Instagram. Gente, o Instagram é fundamental para esse prêmio aqui. A gente tem que bater 100 mil lá no Instagram. E eu sei que a gente tem pessoas suficientes aqui para bater esses 100 mil. Então me dá essa moral, me dá esse apoio para eu conseguir bater os 100 mil no Instagram e ir para a última fase do Prêmio IBEST de Jornalismo Esportivo, tá? Pessoal, é o seguinte, ontem à noitinha, por volta ali das 19 horas horário de Brasília, o Al Hilal soltou um comunicado em que ele dizia que, de comum acordo, Jorge Jesus e clube decidiram por um encerramento do treinador lá. Com isso, Jorge Jesus está agora livre no mercado. Eu falei para vocês que eu ia ficar de olho nos influencers, jornalistas que iam começar a tentar dar uma tumultuada no ambiente do Felipe Luiz por causa da possibilidade do Jorge Jesus cair lá no Emirados Árabes. E olha, já começou, tá? Já tem gente aí arrebentando com o Felipe Luiz. É muito boa a estatística do Felipe até aqui.
São muitas vitórias. Se não me falha a memória, são 38 jogos, 22 vitórias, apenas 2 derrotas e 11 empates. 78% de aproveitamento. Não dá pra gente ir contra o Felipe Luiz, nem contra o trabalho que ele tá fazendo agora. Agora, se você é saudosista e quer o Jorge Jesus de volta, por que não fazer como o Grêmio fez? O Grêmio botou o Mano Menezes de treinador e o grande ídolo deles, o Filipão, de coordenador. O Jorge Jesus já tá com 70 e tantos anos. Por que não trazer o Jorge Jesus de volta pro Flamengo, mas para ele trabalhar como coordenador? Aquele cara que vai nas categorias de base, que bota a regra, o Boto é para negociar. Eu tô falando um cara entre o Felipe e o Boto, para correr as categorias de base, para ajudar o Felipe Luiz na transição dos jogadores, para colocar a rédea curta. Por que não o Jorge Jesus ocupar o cargo que o Pelaipe ocupava? Que o Pelaipe nunca foi diretor de futebol. Diretor de futebol é o Boto. E o Mister poderia ser aquela função ali, um gerente de futebol, aquele cara que tem passe livre para poder orientar os garotos, de repente até para ajudar, olhando um talento ou outro no futebol brasileiro. Talvez valeria a pena, talvez encantasse o Jorge Jesus se a proposta fosse bem feita, né? O que vocês acham dessa minha ideia? É muito fora da casinha? Coloca aqui nos comentários que eu quero muito saber a opinião de vocês. Agora, nação, o Inplay é um fantasy game sensacional, onde você responde perguntas do aplicativo sobre o que vai acontecer nos jogos. E o mais legal, pessoal, é que você não precisa colocar um centavo seu no jogo. Todas as vezes que você logar no aplicativo, ele já vai te dar moedinhas para você jogar. Olha lá, ó, vou resgatar 50 pratas hoje, ó. Bom, pessoal, entrou? Aí você vai procurar agora o nosso canal aqui dentro. Por quê? Você se inscrevendo no nosso canal aqui no Inplay, você pode participar dos mesmos campeonatos que eu e ainda participar do meu ranking. Fui destronado no ranking do nosso canal, tá? Quem tá na liderança agora é o Cebola Santana, o Sidney em segundo e a Meire Bento na terceira colocação. Então vamos jogar. Mais de 5,5 chutes no gol no primeiro tempo? Sim. Mais de 5,5 cartões amarelos no jogo? Sim. Finalizado. Prontinho. Você já respondeu, agora é esperar o resultado do jogo e ver se você acertou. E o mais legal é que além de você não precisar colocar dinheiro, quando você acumular um certo número de moedinhas do jogo, você pode resgatá-las transformando em dinheiro para você, ou seja, você ainda faz um din-din extra aqui no jogo. É muito divertido, você vai competir comigo e ainda pode ganhar uma graninha. Vem pro Inplay, vem! Pessoal, o QR Code do Inplay vai ficar aqui em cima, é só apontar, cadastrar e jogar comigo, valeu? Pessoal, é o seguinte, Pedro, a última vez que o Pedro renovou o contrato dele com o Flamengo já faz um tempo. De lá pra cá, o Pedro melhorou muito como atacante, se tornou a nossa referência na equipe rubro-negra e hoje o salário dele tá defasado. Principalmente se a gente comparar com as renovações mais recentes que aconteceram, as contratações mais recentes que aconteceram, com os casos do Bruno Henrique, com o próprio Michael, o salário do Pedro é inferior ao salário de todos esses jogadores. Nada mais natural do que o staff do atleta procurar o Flamengo para que eles consigam fazer um ajuste salarial em cima do que o Pedro ganha. Natural, Pedro tem contrato até dezembro de 2027. O Pedro sofreu a lesão, foi muito profissional, trabalhou todo santo dia direitinho. Eu não preciso ficar justificando para vocês os motivos que me levam a atentar que o Pedro mereça uma valorização salarial. Acontece que as pessoas gostam de colocar um pouquinho de polêmica, falar que o staff do Pedro pressionou o Flamengo. Não teve nada disso, gente. Segundo eu apurei, o staff do Pedro sim procurou o Flamengo para poder fazer uma renovação, uma valorização salarial do atleta. E o Flamengo topou de imediato. Não precisou fazer ameaças, não precisou ter bronca, não foi nada hostil. O Flamengo acolheu o pedido do Pedro e do seu staff e está trabalhando já. Vão rolar algumas reuniões, é óbvio, para poder acertar os ponteiros para o Pedro poder renovar com o Flamengo. Em momento nenhum, o staff do Pedro chegou a dizer assim, olha, se não renovar,
eu vou escutar propostas, eu vou tirar o Pedro, ou o Pedro ficou zangado, ou o Flamengo se recusou a fazer a negociação. Não houve isso em momento nenhum. Assim que o Flamengo foi procurado, o Flamengo topou sentar e conversar. Afinal de contas, o Flamengo não é bobo de perder o melhor centroavante do planeta hoje. Ninguém joga mais que o Pedro na função de centroavante, seja na La Liga, na Primeira Liga, seja na Premier League, seja na Série A italiana. Não existe isso. Então o Flamengo já abriu conversas para poder fazer a renovação do Pedro, dar uma valorização salarial, porque afinal de contas o que ele vem fazendo muito bem e com muito profissionalismo. Você concorda com o Flamengo acatar a renovação salarial do Pedro, dando a ele até uma extensão contratual? Ou você acha que não, que tinha que deixar do jeito que está até 2027? E se eles quisessem tirar o Pedro, que tirassem o Pedro do Flamengo? Coloquem aqui nos comentários para eu saber a sua opinião. Boa, nação, essas foram as primeiras e principais notícias desse sabadão. Curta, comenta, compartilha, se inscreva aqui no nosso canal, é fundamental o nosso canal continuar crescendo para você receber notícias em primeira mão. Ontem nós falamos para vocês sobre a situação do Jorginho. Hoje a imprensa começa a repercutir aquilo que a gente já tinha trazido para vocês ontem de manhã. Então, se inscreva e chama seus amigos para se inscreverem aqui. Vota na gente no Prêmio Invest e me encontra lá no Inplay. Bom sábado, eu volto a qualquer momento. Daqui a pouquinho tem vídeo lá no Central do Esporte, falando sobre tudo da Fórmula 1, do futebol internacional. Tem clássico chegando por aí. Barcelona e Real Madrid vão se enfrentar mais uma vez, hein? Então vai lá pro Central do Esporte me acompanhar todos os dias. Lá pelas 11h30 da manhã tem vídeo. De 11h30 até meio-dia sai vídeo lá no Central do Esporte. Tô esperando você. Tamo junto. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negras.